Oi, gente, a paz do Senhor. Quero aqui agradecer a todos que têm aí visto, assistido os nossos vídeos, têm se inscrito no canal. Quero agradecer imensamente cada um de vocês. Eu quero trazer uma palavra que está no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 31, que diz assim. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós já observamos que em Romanos, em outros livros da Bíblia, fala muito a respeito de coisas, porque coisas acontecem em nossas vidas. Mas o segredo está na nossa resposta, porque o versículo está dizendo assim: o que diremos, pois, a respeito dessas coisas? Qual é a sua resposta para a luta que você está passando? Todas as vezes que nós temos um propósito, que Deus tem um propósito em nossas vidas, sempre vai acontecer coisas para que nós desistimos, para que nós desfalecemos. Mas eu quero trazer essa palavra ao seu coração nessa noite, dizendo que coisas sempre vão acontecer nas nossas vidas, sendo essas coisas agradáveis e sendo essas coisas desagradáveis, mas sempre vai acontecer. Luta, angústia, tristeza, solidão, traição, mas também tem alegria, tem vitória, tem renovo, tem restauração, tem cura, porque coisas sempre vai acontecer em nossas vidas. Olha a história de José. Deus tinha um propósito na vida de José. José era um sonhador. José sonhou que os feixes dos seus irmãos e do seu pai se curvava diante dele. José via o futuro à frente. José sonhava com algo a mais. José era sonhador. Então, coisas aconteceram na vida de José. A partir do momento que Deus tem um propósito em nossas vidas para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, coisas vão acontecer. E comigo e com você não é diferente. Deus tinha um propósito na vida de José e coisas aconteceram na vida de José. Deus validou o propósito que tinha na vida de José através de seu pai. Jacó validou aquilo que José sonhava. Jacó validou o propósito de Deus para a vida de José, dando a ele uma túnica. Todas as vezes que Deus valida em nós o propósito que ele tem em nós, o inimigo sabe e coisas vão acontecer para querer te desmotivar, para querer te tirar do propósito de Deus. Mas saiba de uma coisa: para José chegar a ser o governador do Egito, José foi para o poço, José foi vendido, José foi escravo, José foi preso, José passou a liderar presos na prisão. Por que José começou a liderar presos ali na prisão? Porque para nós chegar no propósito de Deus, nós não começamos a liderar pessoas fáceis. Nós lideramos pessoas difíceis, e pessoas difíceis vão aparecer na sua vida, mas é propósito de Deus, porque Deus está observando qual será a minha e a sua resposta diante das coisas. Que coisa, pastora? Diante de tudo que acontece na sua vida, diante das coisas que te rodeiam, porque a Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflição, mas era para que nós tenhamos o quê? Bom ânimo. A palavra do Senhor diz: eu venci e vós também vencereis, mas precisa ter bom ânimo. Então Deus está observando o que nós vamos fazer diante das coisas que acontecem em nossas vidas, diante das lutas, diante das dificuldades, até você chegar no propósito que Deus comissionou para você chegar. Coisas vão acontecer. Saiba de uma coisa: Jesus tem um propósito na sua vida, e esta coisa que está acontecendo aí com você é tão somente Deus te lapidando, te observando, para saber qual será a sua resposta diante das coisas.
O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você vai dizer diante dessa luta? O que você vai fazer diante dessa tribulação? O que você vai dizer diante dessa guerra? O que você vai dizer ou fazer diante dessa perseguição? O que você vai fazer com pessoas que falam mal de você? O que você vai fazer com pessoas que querem o seu mal, que não querem ver você bem, que não querem ver você alcançar o propósito de Deus? Qual é a sua resposta diante das coisas que têm acontecido com você? Porque o propósito de Deus está firme, o propósito de Deus está firmado, mas Ele está observando o que você vai dizer diante dessas coisas até Ele consumar o propósito que Ele tem na sua vida. José foi para o poço? José passou fome dentro do poço. Sabe por quê? Porque dentro do poço não tinha caviar. Dentro do poço não tinha picanha. Dentro do poço não tinha os melhores pratos. Não tinha as melhores comidas. Porque Deus estava preparando José para lá na frente. Lá na frente Deus tinha um propósito com José. José, você vai passar fome no poço. Porque lá na frente, José, você vai aprender a guardar comida, a economizar comida para alimentar mais à frente multidões de pessoas. José, você vai ser vendido, José. Mas lá na frente você vai ser o governador do Egito. Você vai ser caluniado, você vai ser apontado, mas lá na frente eu vou te exaltar. Da mesma forma que Deus fez com José, Deus faz em nossas vidas. Da mesma forma que Deus fez com José, Deus continua fazendo comigo e com você. Mas a palavra do Senhor hoje para mim e para você, para os nossos corações é: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos, pois? O que diremos, pois, diante de tudo isso que tem acontecido? Até eu e você chegar aonde Deus quer chegar, coisas vão acontecer. Foi assim com Davi. Davi enfrentou Golias, mas antes dele chegar a enfrentar o Golias, ele foi entregar comida para os seus irmãos. Olha só. O pai de Davi chamou Davi e falou para ele assim: olha, você vai lá entregar pão com mortadela, pão com queijo, vai entregar comida, Davi, para os seus irmãos. Davi já era ungido, mas ainda não era rei. Davi foi fazer aquilo que o pai dele ordenou. Chegou lá, o Golias estava dia e noite. Os filisteus estavam ali zombando do povo de Deus, zombando do exército de Israel. E o que o rei daquela época fez? Absolutamente nada. Ele não fez nada. Mas chegou ali Davi, um entregador de comida, um entregador de lanche para os seus irmãos. Chegou lá e falou assim: o que esse filisteu está falando? Perguntou para o seu irmão. E o seu irmão desdenhou, olhou para ele e falou assim: o que você está fazendo aqui? Com quem você deixou suas poucas ovelhas? O que você está fazendo aqui? Davi não deu ousadia para o seu irmão. Davi deixou o irmão de lado, não respondeu nada e foi procurar quem era o mais interessado a derrotar aquele gigante, que era o rei que estava ali na época. E Davi foi, derrotou o gigante e Deus deu a vitória a Davi. Deus deu vitória a Davi, mas Davi teve coragem, Davi foi ousado, Davi foi autêntico. Davi chegou para o rei e falou assim: eu vou enfrentar esse gigante. Olha, porque antes lá eu matei um leão, eu tirei a ovelha da boca do leão e me fortaleceu e eu tô aqui, eu quero enfrentar esse gigante. Eu vou enfrentar esse gigante. E Davi foi. E a Bíblia diz que Davi foi, enfrentou o gigante, venceu com a arma do seu inimigo, com a espada do gigante. Davi cortou a cabeça do gigante. E Deus deu vitória a Davi. Mas coisas aconteceram na vida de Davi. Antes de Davi matar o gigante, Davi não recebeu um e-mail para falar assim: Davi, você vai fazer uma coisa extraordinária hoje. Ninguém ligou para Davi e falou assim: Davi, hoje você vai fazer história. Ninguém mandou um WhatsApp para Davi e falou assim: Davi, hoje é o seu dia, Davi. Vai lá, mata o gigante, porque você será lembrado para toda a eternidade.
Ninguém foi e fez isso e falou para Davi. Da mesma forma, eu quero dizer para você, ninguém vai chegar para você e vai falar assim: olha, acorda, tenha bom ânimo, vence esse gigante, saia dessa cadeira de balanço. O que é uma cadeira de balanço, pastora? É uma cadeira que você vai para frente e vai para trás, mas não sai do lugar. E nesta mensagem, nesta palavra, o Senhor está perguntando para você: o que você vai dizer? O que você vai fazer diante das coisas? O que você vai fazer diante da luta? O que você vai fazer diante do gigante? O que você vai fazer diante dos filisteus? O que você vai fazer diante desta guerra que está te aprisionando? O que você vai fazer diante dessa dor, dessa depressão, dessa angústia que está envolvendo e consumindo a sua vida? O que diremos, pois, diante dessas coisas? O que diremos nós? O que você vai fazer? O que você vai falar? Qual é a tua posição? O que você vai falar para Deus? O que você vai fazer? Vai enfrentar o gigante? Vai sair do poço assim como José saiu e foi governador do Egito? Antes de Davi ser coroado rei, coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram na vida de Davi, mas Davi sabia que existia um propósito, e esse propósito vinha do céu, e ele não poderia desistir do propósito que Deus colocou na vida dele. Davi foi escolhido, ungido para ser rei. Eu e você somos ungidos do Senhor, escolhidos do Senhor, mas a palavra está batendo no meu e no teu coração dizendo: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você vai falar? O que você vai fazer? Qual é a tua preocupação? Qual é a tua motivação? O que você vai fazer diante dessas coisas? Vai deixar essa luta te matar? Vai deixar essa angústia te matar? Vai deixar essa depressão te matar? O que diremos nós? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que essa palavra fique no teu coração e que você vença o seu gigante, que você saia desse poço e seja aquilo que Deus chamou para você ser. Seja Davi, seja José, seja uma pessoa vencedora, porque é isso que Deus tem para minha e para tua vida. Que a paz do Senhor, que a palavra de Deus possa fluir no teu coração, na tua alma, na tua mente, e que você venha a ser envolvida pelo Espírito Santo de Deus através dessa palavra. Que você fique com essa palavra e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando no seu coração em nome de Jesus. Amém?